Meu nome é Maria Aparecida Porto Lopes. Nasci em 1943, no dia 25 de maio de 1943, Coité do Noia. Seis filhos. Luiz Barbosa Lopes Júnior, que é o meu primeiro filho, Isabel Porto Lopes, Carlos Antônio Porto Lopes, Esmeralda Aparecida Porto Lopes, Maria Magdala Porto Lopes e Magda Maria. Tenho 7 netos. A minha primeira neta chama-se Natália Coelhá, que a mãe casou-se com um boliviano, ela tem um nome diferente e ela fez direito e exerce a profissão. E o meu segundo neto, que é filho do meu primeiro filho, essa menina é filha da minha filha Isabel. E o meu primeiro filho tem 2 filhos. Um está concluindo em São Paulo a residência, que já concluiu a medicina, mas está fazendo uma especialização. Chama-se Heloísio Barbosa Neto, o meu primeiro neto. E a segunda neta faz medicina também, aqui em Maceió. Chama-se Érica Cazé, ela. Os mais novos estão ainda na faculdade. Antônio Cândido da Silva, meu pai, e a mamãe Maria Genilda da Silva Porto. Maria Zita Lobato e José Custódio. A história do papai e da mamãe, como a mamãe era uma mulher de posses. E o meu pai não tinha posses. E ela não casou assim com a minha avó. A vovó não gostava do papai. Eles fugiram para poder se casar. Porque ele pegou na mão dela naquela época. A mamãe ficou assim acanhada dele ter segurado a mão dela e achou que tinha que se casar com ele. 10 filhos eles tiveram. Primeiro sou eu, né, que sou a mais velha, depois vem José Custódio, depois vem Jorge Porto, depois vem Antônio da Silva Porto, José Tarcísio Porto, Tereza Neumann, que é a nossa vereadora lá em Maceió, Sueli Porto, Terezinha Porto. Tem 2 Terezas na família, uma Tereza e outra Terezinha. Bem, eu quase não brincava, porque eu ajudava a mamãe a cuidar dos meus irmãos. Eu era muito quieta, não era tão de brincar. Agora, de ajudar a mamãe, a parte da nossa vida foi criando esses meninos, né? Meus irmãos com a minha mãe, ajudando a minha mãe. Papai era um funcionário federal, ele trabalhava em endemias rurais, mas na época chamava-se Guarda Nacional da Peste Bubônica. Era esse nome que tinha na época. Dos pais da minha mãe, a origem eles são de Coruripe. Eles eram de Coruripe. Compraram terras aqui no Coité do Noia e a minha avó resolveu vir morar na propriedade, no Coité do Noia. Saiu de Coruripe com o meu avô e veio morar na propriedade, no Coité. O meu avô paterno era Lili Vanderlei e o meu avô era Cândido da Silva. O nome do meu avô. A mamãe era muito calada, sabe? Não era ditada, mas ela era maravilhosa, a minha mãe. Ela não conversava, mas mostrou nas atitudes dela como deveria agir. Papai eu não tive tanto contato com o papai, porque o papai não parava em casa viajando, trabalhando. A minha ligação tinha com os 2, mas era mais com a minha mãe, que nós vivíamos sempre juntas, né? E ele viajava muito, ele só chegava fim de semana. O papai nunca deixou, eu nunca fui à festa em Arapiraca, porque ele não deixava, era muito cuidadoso. Eu acho que eu fui bem educada na época para o casamento. Eu mesmo fui preparada assim, aprender a fazer tricô, crochê, costura, bordado e arte culinária. Essa foi a minha preparação direcionada mesmo, eu acho, para o casamento. Me identifiquei sendo dona de casa mesmo, com a cozinha mesmo, sabe? Eu fazia variedades, pratos maravilhosos para o meu marido.
Escola não foi fácil, que aqui eu estudei no Instituto São Luís, né? Que era uma escola muito rigorosa. O nosso diretor e fundador era o professor Pedro Rei, ele exigia muito. E ainda tinha palmatória, né, naquela época. A marca foi eu ter recebido meia dúzia de bolos da escola, né? Porque a minha colega, que hoje é uma pessoa muito importante aqui em Arapiraca, ela era o exame de admissão que nós estávamos estudando. Ela abriu o exame de admissão e colocou na carteira, né? E o professor fazendo a arguição, e eu não consegui responder porque eu não sabia. E ela respondeu porque ela estava olhando pelo livro. Infelizmente foi uma lição que eu aprendi, boa, para o resto da minha vida. Aí eu fui e quando na minha hora me levantei e não respondi, e a Regina respondeu, que chama-se Regina, ela respondeu e eu disse, ela só respondeu, professor, porque está filando. Ah, foi muito triste. Foi uma lição muito boa para a minha vida. Bem, Heloísio, ele me conheceu, né? Ele me conheceu porque ele disse que quando me viu a primeira vez, ele estava com a namorada. E ele voltou-se para olhar para trás para mim. E a namorada teve ciúme naquela hora. Ele respondeu, disse, é proibido admirar o que é bonito? Ele respondeu para a namorada. Ele me viu, mas eu nem notei o Heloísio. E depois, com o tempo, ele disse que passou. Eu tinha um namorado na época. Ele disse que passando, procurando. Aí ele viu, aí disse, mas ela já tem namorado. Com 2 meses, o namoro acabou. Eu não conhecia o Heloísio ainda. E aí a gente foi, ele voltou, não tinha carro na época, ele andava de bicicleta, vinha da propriedade de bicicleta, que ele morava distante daqui de Arapiraca, né? Ele me conheceu, se aproximou, namoro naquela época não era permitido estar namorando fora de casa, né? E ele teve coragem de enfrentar o papai. O papai gostou muito dele, muito. Foi amor à primeira vista. Ele era um homem maravilhoso. Ele se comprometeu comigo na época, quando eu o conheci, e a única diversão era cinema para mim. Então a gente, até no último mês do casamento, todo sábado a gente ia para o cinema. E ele dizia a mim, vamos aproveitar, porque vamos morar no interior, que eu saí da cidade para o interior, e nós não vamos ter tempo, condições de vir ao cinema toda semana. Ainda hoje a minha paixão é cinema. Eu gosto de filme de aventura. De que tenha muito... Eu assisti muito cowboy, tá entendendo? Muito. Era apaixonada, tanto eu como meu irmão. Ele nunca gostou de cinema. Ele ia por mim, tá entendendo? Mas ele não era... o noivado foi maravilhoso. Eu acho que foi o melhor tempo da minha vida, foi depois que eu conheci o Heloísio. Porque ele proporcionou, assim, muita coisa boa, de espírito, tá entendendo? A gente conseguia dançar. Agora o papai nunca saiu de perto de mim. Nunca fui ao cinema sozinha. Papai vinha. E quando ele dizia, eu não vou, a gente até comentava sentados no cinema. E que foi um milagre hoje, eu dizia, o papai não ter vindo. Quando a gente olhava, o papai estava atrás de 2, 3 cadeiras. Aí o Heloísio se levantava, chamava ele e trazia ele para junto da gente. A gente não tinha conhecimento de outras coisas, né? Eu acho que não tinha, não, naquela. Gostava muito de ler, sempre li muito, escondido do papai. Ele não permitia nem ler, ele achava que aprendia alguma coisa que não devia na cabeça dele, né? Eu lia com candeeiro à noite, que a luz em Arapiraca apagava-se muito cedo, que era na época do seu Valdomiro Barbosa. E eu acendia o candeeiro e lia à noite. Ou ia ao banheiro e colocava aqui dentro da roupa. A mamãe sabia que mãe é uma coisa santa, né? Mamãe, ele começava a me chamar na hora do almoço, era a minha saída. E aí ele dizia, bem, a minha filha. Aí eu dizia, vou já, mamãe. Aí a revista ia aqui debaixo, aqui dentro da roupa, para ele não notar. Eu gostava de romances também, muito, li muita coisa boa.
Li O Vento Levou e O Vento Levou. Li José de Alencar, eu conheço a coleção toda. Alguns que eu não terminei porque achei cansativo, mas Iracema, o Iracema porque é o mais famoso, né? Mas tem vários, li muito José de Alencar. Isso foi que me ajudou na educação dos meus filhos. Eu tive uma influência muito grande, porque a gente fazia leitura toda tarde, né? Os meninos leram muito Monteiro Lobato, né? E às vezes eu lia antes para poder saber se eles tinham lido mesmo. E peguei muito deles sem ter lido, porque eu fazia ele repetir, né, o que eu estava lendo. Aí, como eu gostava de ler, o Heloísio comprava os livros. Era assim que a gente conseguia os livros. Aí levava os volumes para casa. E li muito a Bíblia também com meus filhos. Olha, na época, ele era tão apaixonado por educação, o Heloísio. Lá ele construiu uma escola maravilhosa na nossa propriedade. O governador foi quem foi inaugurar essa escola. A professora era do estado. Era 2 professoras. Meus filhos estudaram lá. As primeiras letras. E toda a região ali estudou. Quem morava ali, os proprietários, os filhos estudavam nessa escola. As pessoas que queriam, assim, que tinha esse desejo, essa ânsia de aprender. E ele foi com um professor, tudo pago por ele. Quando ele começou a exportar fumo, se preocupou com o inglês. Nós 2 fomos estudar inglês em Arapiraca. Ele fundou uma escola, onde é hoje o sindicato patronal. Que ali foi ele que fundou o sindicato patronal. Ele dizia sempre que onde os meninos quisessem estudar, pudessem escolher o lugar, eles escolheram São Paulo. Aí eu fiquei sem os filhos, né? Aí voltei para a fazenda. Ficou só nós 2, na antiga fazenda. A nossa fazenda chamava-se Santa Isabel, o nome da fazenda. Nós trabalhamos muito, e nós começamos juntos a nossa vida. Nós casamos, eu morava na cidade e fomos para a propriedade, né, que ele tinha comprado até sem recursos, comprou para pagar com 2 anos. E era difícil ele sair da casa do pai dele, que era distante da nossa propriedade, e ele ia de bicicleta. E nós compramos essa propriedade ao Major Vicente Ramos, que era do Giraldo Ponciano, 60 tarefas. E daí começamos a nossa vida, trabalhando muito. Plantando fumo, que ele amava, né? Ser fumicultor e gostava da lavoura. Isso aí ele mesmo era o vendedor do produto. E quando ele viu o fumo fino lá em Minas Gerais, que depois passou a ser o fumo lindo, ele mandou fazer todas as máquinas, que era um homem que era de 4 pernas. E mudou completamente. E foi difícil, porque o trabalhador aceitar foi difícil. Para a gente ensinar não foi fácil. E ele foi quem ensinou tudo. Para o administrador foi difícil, porque ele mesmo colocava dificuldade, que era difícil, porque era todo feito na linha, né? O fumo que ele fazia. Não era de instalação de fumo mais. Principalmente a folha que era exportada, né? Essa era feita tudo, as tábuas todas lisinhas, sem arranhão para não furar a folha. Ele era caprichosíssimo nas coisas que fazia. Depois ele viajou também para a Europa, sem saber nada, né, de inglês, que foi isso que eu ficava encantada. Ele não gostava de intermediário, de fazer negócios com intermediário. Ele gostava de fazer diretamente com a pessoa que ia comprar produto. Foi um homem que, na época, ele foi um dos primeiras pessoas que dava lanche aos funcionários. Como o fumo era uma coisa tóxica, né, ele dava o leite todas 10 horas da manhã para todo funcionário. Muita gente. Ele trabalhava na agricultura, né, na época. Sempre um homem muito trabalhador. E viajou muito também, né? Desde que eu conheci que ele já viajava, né? Para fazer negócios, que a época era fumo em corda, não é? São Paulo, tudo, ele viajava muito. Eu conheci Portugal, né, que é onde a minha filha mora, as capitais, eu fui mais para as capitais. Conheci Paris, conheci Madrid
conheci Roma e também a última viagem, completou um ano agora, eu fui à Grécia. O meu sonho era ir a Atenas por causa da história da democracia, né? A nossa propriedade lá, a gente tinha 40 casinhas feitas por ele. Era uma festa, parecia uma vila. Não era uma coisa pequena, era uma coisa grande. E sempre tive contato com gente simples na minha vida, porque eu era a pessoa que cuidava do escritório. Fazia a folha do pagamento, fazia os lançamentos, fazia os pagamentos. A gente tinha médico uma vez por mês, que chama-se Geraldo Silva, que ainda está vivo. Ele é pediatra. Uma vez por mês ele ia dar assistência aos nossos funcionários. O consultório era o nosso grupo, né? Arrumava uma sala, recebia o pessoal e eu era como se fosse assistente. Foi uma época muito boa da nossa vida. Então, ele sempre pensou no outro. Eu acho que a vaidade dele era trabalhar e ajudar e colaborar com o crescimento de Arapiraca, né? Ele amava Arapiraca. Também é filho, né? Filho de Arapiraca, ele das raízes, nasceu nas Cacimbas, ele amava Arapiraca. Ele era o maior produtor de Alagoas. Ele foi quando caiu quando o fumo saiu do mercado, praticamente na época. E ele previu antes, ele dizia, isso não vai continuar assim não, Aparecida, porque todo mundo plantava, né? Todo mundo plantava. Quando começou todo mundo plantar e as despesas eram menores para aqueles pequenos produtores, porque ele fazia com a família, aí foi baixando o preço da mercadoria. E quebramos mesmo. Foi quando nós íamos para essa propriedade, que morávamos em outra. Essa propriedade é da idade dessa minha filha, da Maria Magdala. Ela, quando eu estava grávida, nós compramos essa propriedade. E nós íamos para cá para morar numa casinha pequena, sem conforto nenhum. E não foi fácil nem para mim, nem para ele. E enfrentamos essa dificuldade. E foi muito difícil. Nós íamos para cá em 1999. Mas a gente já estava muito, ele já estava sem plantar, com a casa muito simples, ele instalou luz elétrica, não tinha água encanada, não trouxemos nada da casa de lá, porque não tinha onde colocar. Uma vida completamente diferente. Cama de alvenaria, mesa de alvenaria, tudo muito pouco. Eu não pude trazer nada da minha antiga casa, porque não tinha onde... E nem combinava com a mudança, nem combinava. Eu acho até era uma extravagância. E fomos nos adaptando. A gente vivia como um sitiante normal, comum. Uma rocinha de macaxeira atrás de casa. Começamos a plantar umas goiabeiras, graviola. E vivíamos um feijãozinho de corda. Aquela vida bem simples. Cerâmica era um movimento, ele comprou todo, o maquinário quase todo foi importado. Ele comprou. E enquanto durou, mas a matéria-prima acabou-se neste local. Tinha mais distante. E ele achou por bem não dar continuidade. Ele nunca reclamava, né, de nada. Não tinha dor, não tinha doença, não tinha nada. Mas precisou ir ao médico, que a gente levou ele ao médico e descobrimos que ele tinha pressão alta. Mas começou a ser medicado, não como todo mundo tomando aquele comprimidinho, né? E um certo dia, quando foi umas 5 horas da manhã, ele sempre de manhã ele voltava para os pés da cama para ver. Não era para ver a televisão, era para ouvir as notícias. Ele nem via televisão. E colocava um travesseiro no rosto. E aí, quando eu ouvi, ele teve uma respiração diferente. Eu me levantei do meu lado, que ele estava nos pés, e tirei o travesseiro rapidamente do rosto dele e perguntei, meu Lu, o que é que está acontecendo?
Mas ele não falou, ainda levantei assim com as duas mãos. Ele não demorou 5 minutos. Os primeiros anos eu para mim flutuava, não andava. Flutuava assim, era uma insegurança muito grande. É ruim ficar viúva, meu filho. Aqui foi a minha filha vindo dessas, essa que mora em Lisboa, que é a Magdalena, essa que estava aqui presente. Isso aqui é abandonado, né? Ela sugeriu que daria uma área de lazer. E ele disse, vamos fazer, minha filha. Aqui, o meu marido, Luiz, ele cavou 40 lagos na propriedade. Eu dizia, mas para que tanto lago? Ele disse, vamos fazer, porque a pretensão dele era de fazer um criatório de peixe. Que é isso que nós temos, Pesca que Pague aqui, que aqui tem os peixes que a gente serve, que a gente se alimenta, é tudo daqui de dentro, dos nossos lagos, né? Então, o pensamento dele era esse, para ser um criatório de peixes. Já tem 22 anos, né, que nós estamos só trabalhando aqui dentro, plantando, fazendo muda, semeando. E tudo aqui, nada que você está vendo foi comprado. Foi tudo semeado por a gente, feito mudas por a gente. Aí pronto, eu não paro. O meu trabalho hoje em dia é esse. Cangandu Parque foi uma sugestão de um concunhado meu que veio aqui e disse, como o nome é Cangandu, não é? Aqui essa região, ele foi e sugeriu esse nome. E nós, no momento, acatamos esse nome. Mas já o Júnior já mudou, disse, meu filho, nós não temos nada a ver com canguru, não é? Nem esse animal tem aqui no Brasil. E por que a gente vai continuar com esse nome? O hábito já é tão grande de canguru que o pessoal não chama Cangandu Parque, né? Mas o nome já nós mudamos. Aqui era um quilombola, né? Aqui pelas as coisas que deixaram, porque deixam vestígios, né? Que foi uma pesquisa que o grupo, a escola Miguel Enéas fez, não foi a gente, e eu fui convidada para ver. O príncipe do quilombola chamava-se Cã. E esse final, andu, e trouxeram andu, que não tinha, que é um feijão africano, e trouxeram o andu. Aí juntou o nome com o príncipe e ficou a palavra cangandu. Eu só sei até aí, mas eu fiquei encantada com essa descoberta, porque a gente não sabia dessa história, né? A gente funciona assim, as festas são programadas, casamentos a gente faz aqui, tanto ao ar livre como aqui no salão de festa, que esse é o salão principal esse aqui. E também vem pessoas, e a fotografia é o que mais a gente vende aqui, é a fotografia. Porque todo dia você tem, se não é 2, é 1, 3, mas não falta fotógrafo aqui. Aqui é muito, fazem book bebê, fazem de 15, a semana passada teve uma de 15 anos, uma festa de 15 anos. Agora só vem mesmo quem gosta de curtir a natureza, né? Eu amo Arapiraca. Para mim, eu nasci em Arapiraca. Amo sempre. E o Cangandu já faz quantos... Eu sempre morei no interior do interior, né? Eu vivi em Arapiraca, mas com 18 anos eu vim morar no interior. Então, para mim, e aqui é um lugar maravilhoso de se viver. Primeiro, está desenvolvendo, né? Tem tudo que a gente precisa, né? Tem mercadinho, tem açougue, tem pessoas que me ajudam quando eu preciso. Não preciso alguém, eu estou precisando. Então, eu acho que eu escolhi o lugar ideal para viver. E não gosto de sair daqui. Eu acho que o maior sonho da minha vida é estar junto da minha família, sabe? Porque eu já sou uma senhora idosa. Não é por isso, é porque eu amo meus filhos, amo meus irmãos. E hoje em dia, nessa
fase da minha vida, eu estou achando a fase melhor depois do meu casamento, depois de ficar viúva, de passar aquele período do luto, que não é um mês, nem 2 meses, nem um ano. Eu acho que agora estou vivendo uma época boa da minha vida. Participo de academia, frequento academia, faço coisas para idosos como terapia para idosos. Então, isso também ajuda muito a você manter até a cabeça mais, a cognição melhor. Então, o meu sonho é viver junto com meus filhos. E os netos agora, e bisnetos, que eu ainda não tenho. Ainda não tenho bisneto, que já era para ter um bisnetinho. É muito bom ter história, né? Ter uma história para contar. E gosto de morar como eu vivo, assim no interior, na propriedade, e de ter esse contato com a natureza. E agradecer essa iniciativa do deputado Ricardo Nezinho, que eu acho que ele pensou uma coisa muito boa para Arapiraca e para a comunidade no todo, né?